pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula e hoje nós vamos estudar os cilindros. Então, pessoal, o cilindro vai ser um sólido convexo, ele tem duas faces circulares de mesmo raio paralelas entre si, que são chamadas de bases. Além disso, a superfície lateral ela é formada por segmentos que são congruentes paralelos à questão do eixo principal, que vai unir os centros das bases. Então, pessoal, aqui no GeoGebra, a intenção é de nós observarmos a construção do cilindro considerando a definição que nós acabamos de ver com relação a alguns elementos que nós já destacamos. Então, inicialmente, aqui no GeoGebra, eu vou criar alguns controles deslizantes para que nós possamos, então, fazer a respectiva variação. Então, vou chamar aqui de R, que se refere ao raio do cilindro. Essa variação do raio nós vamos considerar de 0 a 6 ou de 0 a 4, por exemplo, ok? Agora, nós vamos criar um novo controle deslizante que vai relacionar a altura do cilindro. Então, aqui nós vamos considerar de 0 até 6. E aqui nós temos, então, os dois elementos principais para que nós possamos, então, fazer a respectiva variação. Então, aqui nessa opção, nós vamos pegar agora, utilizar aqui um círculo que envolva o centro e o raio. Então, aqui na minha janela 2D, percebam que ele abre essa janela para que nós possamos dizer qual é o raio. Eu vou colocar aqui um R, porque eu vou fazer essa variação. E percebo que quando eu mexo no controle deslizante, nós já temos aí a devida variação. Percebem? E aqui na nossa barra de entrada, pessoal, nós vamos escrever cilindro, que é exatamente o sólido que nós estamos trabalhando. E nós vamos perceber que o GeoGebra ele te dá várias opções. Nós vamos pegar essa primeira opção, porque nós vamos envolver o círculo e a altura. O círculo é exatamente esse que o GeoGebra está configurando como sendo C. Então, vou colocar C. E aqui, a altura, eu posso colocar um determinado H, ok? Para que nós possamos ver a variação. Perceba que tanto na janela 2D quanto na janela 3D, nós já temos aí o surgimento do nosso cilindro, ok? Aqui, com o nosso botão direito do mouse, em configurações, eu vou alterar a cor. Inclusive, nós podemos mexer aqui nessa visualização da transparência para que nós possamos ver essa formação do cilindro com relação a outras cores específicas que você queira adotar, que eu vou deixar essa configuração. Aqui vocês percebam que eu posso alterar as cores e a opacidade. Então, agora usando, pessoal, o controle deslizante, nós temos a possibilidade de perceber essa variação e a construção do cilindro. Percebam aí. Então, olhem para a janela 2D e janela 3D, que nós temos aí o cilindro sendo formado. Então, esse sólido geométrico, que é convexo, no caso aqui, nós estamos observando o cilindro reto, pessoal. O cilindro oblíquo, ele envolve uma inclinação. Não é o caso aqui, ok? Mas, para que nós possamos conceber a ideia geral do que seria o sólido cilindro, nós temos a possibilidade de ver em tempo real a variação de determinados valores para o raio desse cilindro e o cilindro sendo formado a partir desses valores que nós adotamos aqui. Vou fechar essa janela 2D para que vocês tenham uma percepção melhor da construção do nosso cilindro. E então aqui eu vou girar para que vocês possam observar a construção do cilindro. Ok, pessoal? Percebam aí. Bem interessante o cilindro sendo gerado a partir de alguns valores que nós, então, escolhemos para a variação do raio e também da sua respectiva altura. Então, pessoal, os elementos do cilindro, nós temos aqui destacado como sendo as bases, consideradas como sendo C1 e C2, conforme a figura que vocês estão observando, assim como para os demais elementos. Então, observe o raio, que é a distância do centro para o bordo do círculo, que compõe aqui as bases do cilindro. Nós temos a geratriz, que são exatamente esses segmentos que são ligados das bases de um ponto a outro ortogonalmente ou obliquamente, dependendo do cilindro que você tenha. Aqui no caso, esse aqui é um cilindro oblíquo. É claro que quando você olha para um cilindro oblíquo, a altura, por exemplo, ela tem que ser definida a partir de um ponto encontrando a base em 90 graus, ok? Então, a altura
para o cilindro oblíquo tem que ser determinada dessa maneira. Já para o cilindro reto é a distância do centro de uma base à outra, ok? Agora observe, como eu falei da altura, que aqui então nós temos especificada, que seria exatamente essa distância que eu já havia falado a vocês. Então você tem o eixo principal, que é exatamente o eixo que a gente chama eixo de rotação, que está aqui denotado por O e O', ok, pessoal? A seção transversal, que é justamente quando você intercepta o cilindro a um plano que vai ser paralelo à base. A seção reta, que aqui você tem configurada como sendo essas duas linhas, e a seção meridiana, que é exatamente esse quadrilátero que corta o cilindro exatamente na metade dele, constitui a interceptação do eixo principal, que é exatamente o centro das bases. Então, esse quadrilátero que nós temos aqui, MNPQ, é exatamente a seção meridiana. Então, a seção meridiana ela divide ao meio o cilindro, ok, pessoal? Tanto o oblíquo quanto também o cilindro reto. Então, aqui, pessoal, nós temos aí o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Observe a característica como eles se apresentam. O cilindro reto é, no caso, quando você consegue as geratrizes, que elas são perpendiculares à base, ou seja, perpendiculares aos planos da base, que é exatamente a constituição desses círculos que você tem aqui. Caso contrário, você tem, então, o cilindro oblíquo, que a característica principal entre eles, que nós podemos destacar de diferença, é que o cilindro reto, no caso, ele vai ter todas as geratrizes ortogonalmente à base, pessoal, tá bom? Agora, quando vocês tiverem algo que não seja dessa maneira, como vocês podem observar aqui no cilindro oblíquo, então você tem a característica principal que difere um do outro. Então, pessoal, como vocês puderam observar, o cilindro reto ele tem uma característica fundamental. Se você observar para o eixo principal, que é esse eixo aqui, que corta exatamente os centros das bases, você vai observar que se você tiver um retângulo ABCD, por exemplo, e girar ele em torno desse eixo, você vai ter aí um cilindro de revolução. Então, o cilindro reto ele é conhecido também como sendo um cilindro de revolução, porque os exercícios, como eles se apresentam, em geral eles falam cilindro de revolução, cilindro reto, etc. E esse retângulo, ele vai girar em torno desse eixo no sentido anti-horário e então ele vai formar o cilindro circular reto. Então nós temos aqui a geratriz coincidindo com a altura. Então, pessoal, o cilindro equilátero será aquele no qual a geratriz vai coincidir com a altura e, portanto, é o dobro do raio. O que significa isso? Significa dizer que a seção meridiana que você tem no cilindro equilátero é um quadrado. Então, por isso, você consegue essas propriedades. Lembrando ainda que o exercício, quando ele disser que o cilindro é equilátero, então você já pode automaticamente dizer que a geratriz é o dobro do raio e, portanto, igual à altura. Então, pessoal, vamos observar agora como que nós podemos deduzir a área do cilindro, bem como seu respectivo volume. Para isso, vamos desenhar aqui um cilindro e aqui nós vamos observar a planificação desse cilindro. Ok, pessoal? Então, observem aqui. Aqui você tem um raio da base, chamado de R. Esse é o raio. Aqui você tem a altura, que é justamente o quê? A distância desse centro para esse outro centro. Quando você liga ortogonalmente, você tem a altura. A altura só se mede em 90 graus, né, pessoal? Então, olha só. Quando vocês observarem esses elementos, você tem a possibilidade de enxergar esse cilindro planificado. Como é que você pode tentar ver isso? Basta você fazer o seguinte. Você tem aqui um retângulo e aqui você tem as duas bases desse cilindro. Então, observe que aqui você tem um raio e aqui também você tem um raio dessas bases, tá? Desse círculo aí. Aqui você tem a área lateral. Então, isso aqui é a nossa área lateral, porque quando você abre, isso aqui se torna um comprimento. Ou seja, como você tem que lembrar cada uma dessas áreas? Basta você lembrar o seguinte, como é que você calcula a área lateral? Será dada por... Você abriu o cilindro, então aqui você tem um comprimento da circunferência, 2πr
vezes quem? Vezes o H, ou seja, a altura aqui, ó. Por quê? Isso é uma área retangular, então é base vezes altura. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu vou colocar o quê? H. Ou poderia ser G, né, pessoal? Geratriz, tá? Porque a geratriz aqui coincide com a altura. Tudo bem? Então, nesse caso, o que que acontece? Você tem aí a área lateral, agora você pode olhar para a área da base. A área da base é πr ao quadrado. Como você tem duas, então vai ficar 2 vezes a área da base, ok, pessoal? Então, deixa eu apagar esse 2 daqui. Estou só lembrando a vocês. Esse 2 aqui vamos apagar para não confundir. Então, quando você somar a área lateral com 2 vezes a área da base, você tem a área total. Tudo bem, pessoal? Agora, quem seria o volume, pessoal? Então, pessoal, o volume será a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume, como aqui esta área é a área do círculo, então eu vou ter πr ao quadrado vezes h, ok? Então, isso será o volume. Tudo bem, pessoal? Então, com isso, a gente consegue deduzir a área do cilindro, que é a área total, e o volume. Então, aqui vocês podem observar a planificação que nós fizemos anteriormente. E aqui, como eu havia dito a vocês, é 2πr vezes h, porque aqui essa altura nós estamos considerando como sendo h. Aqui nós temos duas áreas, que seriam o quê? A área da base, porque eu tenho duas. Então, com isso, eu vou observar que a área da base vai ser πr ao quadrado, como nós já havíamos observado, esse detalhe aqui. A área lateral é o comprimento da circunferência vezes h, e com isso nós obtivemos aí a soma das duas, que, portanto, colocando em evidência os fatores em comum, aqui eu tenho 2, o π e o r, que são fatores comuns. Então, vai ficar 2πr vezes a soma de r mais h, ok? Então, isso é a área total. E o volume é exatamente a área da base vezes a altura. Então, eu pego π vezes r ao quadrado vezes h e identifico o volume do cilindro. Então, era isso. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula com bastante exercício com relação à teoria de cilindro. Até mais!